Eu olhei para ele e pensei até que ele estivesse brincando, porque nunca imaginei esse homem me dizendo aquelas coisas. O tempo todo a gente aqui... Eu não tô acreditando. Você tá brincando comigo. Eu tô com cara de quem tá brincando? Não, Charles, mas... Porque daqui a pouco, depois da vinheta, a trama, o drama destes dois amantes em mais uma sessão de histórias de amor, a história de Denise e Charles. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele era meu melhor amigo ali na empresa. E juro, nunca rolou nada entre nós. Apesar dos colegas pensarem o contrário, porque a gente vivia junto. Inclusive, ríamos da situação. Quer dizer, na verdade eu ria, né? Até porque ele sempre foi muito sério. Eu acho que agia assim em sinal de respeito pelo fato de eu ser casada. Aliás, ele até conhecia meu marido, até morava no bairro. Quem me arrumou aquele trabalho, na verdade, foi Ivete, minha cunhada, que também Charles. E depois de um tempo que eu comecei a trabalhar ali, ela acabou saindo da firma, foi trabalhar na concorrência, já que ia ganhar um salário melhor. Falou que ia tentar me levar para lá também, mas no fim acabou não dando certo. Desde que comecei a trabalhar ali naquela empresa, fiz amizade com Charles. A gente já se conhecia, claro, pelo fato de ele morar perto da minha casa, mas nunca tínhamos... Eu ia para o trabalho com o meu marido, mas para voltar, normalmente vinha de carona com Charles. E isso, claro, fez com que a nossa amizade se fortalecesse ainda mais. Porque a gente via, repito, víamos que alguns colegas de nós dois achavam que tínhamos um romance secreto. Um dia eu até comentei. Nossa, Charles, esse pessoal tem a língua maior que a boca, né? Mas já se viu? Falar que nós temos um caso. Eles já comentavam de mim e da Ivete. Na cabeça deles, inventam uma história. Só que ele falou aquilo e depois ficou me olhando. Até que falou. Se bem que se você não fosse casada, quem sabe, né? Ué, como assim? Nada não, Denise. Esquece. Apesar, ele, repito, sempre me respeitou. Não falou assim, me deu uma cantada, nada. Por isso fiquei até sem saber o que pensar depois daquela conversa. Não só pelo que ele falou, como ele olhou para mim. Porque você percebe, né, quando a pessoa está brincando, a fisionomia. E ele falou aquilo tão... Fiquei pensando nas suas palavras, no que ele quis dizer quando falou aqui. Um homem e uma mulher não podem ser amigos. Se bem que se você não fosse casada... Como assim? Será que ele estava falando sério? Depois, quando eu perguntei por que ele tinha falado aquilo, ele desconversou. Falou que não era nada, pediu que eu esquecesse. Sabe, repito que não foi só o que ele falou, as palavras, o jeito como olhou para mim. De todo modo, procurei esquecer, até porque convém a nossa parceria, aquela nossa amizade de tempos. Aliás, despertava inveja. Por isso comentava. Um dia conversei com uma colega sobre isso. Ela era uma das que achavam que a gente tinha alguma coisa. E cheguei a dizer, imagina você e o Charles temos alguma coisa. Eu sou casada. Olha, Denise, vocês podem até não ter nada, viu? Mas que o Charles arrasta um caminhão por tua causa, isso arrasta. O que você quer dizer com isso? Tem nada a ver. Tem nada a ver? Às vezes de fora, a gente enxerga melhor do que estando dentro da situação. É só reparar no jeito dele. No modo como ele te olha, como se comporta quando você está perto. Olha, eu fiquei com aquilo na cabeça. Sabe, pensando no que a minha colega tinha dito. Será? Continuei dizendo para ela que não tinha nada a ver.
que aquilo era bobagem, mas um dia, no entanto, durante a carona que ele sempre me dava na volta para casa, esse homem me fez uma pergunta que me deixou sem saber o que responder. Primeiro mas assim, de verdade, sim. E alguma vez você já considerou a possibilidade de ter alguma coisa com uma outra pessoa? Ué, como assim, Charlie? Trair meu marido, é isso? É. Quer dizer, mesmo sem se separar, você continuando... Chegou num ponto que não tinha como dizer que eu não tinha entendido, né? Só que falei a verdade. Que jamais teria coragem, até porque, além de gostar do César, não era do meu caráter, né? Coisa de trair. Depois, eu quis saber por que ele tinha perguntado aquilo, mas ele mais uma vez desconversou. Deu para sentir uma tensão no ar depois disso. Ele ficou dirigindo. E eu também não falei mais nada. Vez ou outra, eu olhava, notava que ele estava nervoso. Dali a pouco ele dizia mais alguma coisa, mas não dizia nada. Dava incomodado com algo. Pelas tantas, já não aguentando mais aquele clima, eu perguntei: Charlie, tá tudo bem? Por acaso você quer me dizer alguma coisa? Mas ele suspirou e, mesmo dirigindo, olhou para mim. Senti uma certa aflição nos seus olhos. Até que, para minha surpresa, se bem que, na verdade, nessa altura do campeonato, nem tanta... Será que você não me entendeu ainda? Mas entendeu o que, Charles? Acho que você sabe o que eu quero te dizer, Denise. Ou então, pelo menos, desconfia. Pior que não, me fala. Eu vou estacionar. E aí a gente conversa. Ele continuou dirigindo, em silêncio, visivelmente nervoso, até um mau pressentimento. Essa conversa. Ele então parou no acostamento e se virou. Não consigo mais disfarçar o que eu sinto por você. Vai dizer que não nota o modo como eu te olho. Todo mundo sabe na empresa. Só você que não sabe? Olha, aquilo não foi nem uma declaração. Foi um desabafo. Você tá falando sério? Pelo amor de Deus. Preciso confirmar. Tá, mas você nunca... Eu nunca. Pelo fato... É claro, né, que eu tô na minha. Mas tem hora que não dá, né? A gente tem que mostrar o que tá sentindo. Denise, às vezes eu sinto até que meu peito vai explodir. Eu gosto de você. Eu não tô falando de amigo. Liga esse carro, vou embora, tá? O que você quer? Ser assaltado aqui na BR? Não é brincadeira, vamos embora. A gente é amigo. Tá certo. Fiquei nervosa também naquela hora. Pedi que ele ligasse o carro e fosse embora. Ele viu que aquela conversa não me deixou à vontade. Eu não fiquei à vontade mesmo. Sabe, fulano... Outra coisa é a pessoa. Verdade, repito, nem foi uma declaração, foi um desabafo. Ele falou aquilo meio com raiva. Acho que magoado pelo fato de eu não perceber. Fiquei ali tentando digerir o que... Pelo jeito não era brincadeira mesmo. Fomos até em casa naquele silêncio. Antes de descer, lembro que eu ainda falei: Charles, eu queria te pedir, por favor, pra gente esquecer nada. Você é meu amigo. Não vamos estragar essa amizade aí por uma coisa que... Aliás, se você pensar melhor, você vai ver que está confundindo as coisas. A gente convive muito, aí de repente você... Ele só balançou a cabeça, como quem diz: você não entendeu. Eu desci, entrei pelo portão e ele seguiu seu rumo. Claro que tudo o que ele disse me perturbou, me tirou a atenção naquilo. Até lembrar das coisas que os colegas comentavam ali na firma, da Flávia, dizendo que todo mundo sabia que ele gostava de mim. Pelo jeito, tinha as coisas que ela falou. Eu também não podia perder meu tempo pensando nisso. Não podia fazer nada.
Era casada, gostava do meu marido e o que eu queria menos na vida era complicar a minha existência. De mais a mais, nunca foi do meu feitio, do meu estilo. Sair por aí assim, coisa que eu não estava esperando. Ele mudou comigo e me deu aquele... Aliás, me deu o maior gelo durante todo o dia. A gente almoçava junto, por exemplo. Olha, eu senti muito, não vou mentir. Porque, é como eu já falei no começo, éramos unha e carne, estávamos daquele jeito. Por quê? Sei lá, Denise. Andei pensando, e acho que o melhor para mim vai ser me afastar mesmo de você, né? Se você quer saber, eu estou pensando até em pedir a conta. Rapaz, patrão, de que isso? Não vou nem responder. Mas é isso mesmo que você quer, tem certeza? É o jeito que eu tenho, mas é o que eu preciso fazer. Tudo mudou entre nós depois disso. Estou a me tratar com o afastamento todo com ela. Vai de carona, almoça junto. Isso durante mais de ano. Aí de repente a pessoa passa a te tratar daquele modo, como ele andava se eu fosse uma estranha. Os colegas me enchiam de pergunta. Sabe, fazer suposições, insinuar coisas. Olha, eu fiquei muito triste. Não queria aquilo por nada do mundo. Sabe, senti demais a sua falta. Falta de tudo. As nossas risadas, da nossa amizade. Sabe, talvez eu tenha confundido um pouco as coisas. Pensado que essa tristeza, aquela falta que eu sentia de conversar com ele, que por uma singela amizade, eu estaria me sentindo daquele modo, depois que ele me passou a me dar aquele gelo. Olha, eu me senti tão confusa. E a partir de um certo tempo, comecei a pensar que talvez estivesse gostando dele. Eu fui lá conversar com ele. Tinha uma coisa importante para conversar. Perguntei se ele podia me dar carona. Assim a gente ia conversando durante o trajeto. Ele concordou. Olha, eu nem sabia o que ia falar. Estava cada dia mais forte na sua mente. Continua difícil para mim. Não sei se eu vou conseguir, sabe? Te vendo assim. Eu não pensei que você fosse sentir tanto o teu afastamento. Esse gelo que você tem me dado tá me fazendo tão mal. Denise, você tem que entender que eu preciso te esquecer, né? Não é isso que você quer? Eu mudei de ideia. Nos seus olhos quando eu falei aquilo. Do que você está falando? Não apenas murmurei aquela palavra. Estou falando disso. E sem pensar nas consequências, lhe dei um beijo na boca. Ele me agarrou com tanta força, correspondeu com tanta paixão. Também pudera, né? Se gostasse de mim do jeito que ele falava, eu não podia esperar outra reação. Depois, eu não estava sabendo lidar com aquela situação. Trocamos outros beijos e eu fiquei ainda mais confusa, sem entender. Só que tinha um problema. Continuava tendo problema. Eu era casada. E não queria viver uma situação dessa, sem conseguir pensar em mais nada. Me atormentando. Eu acho que nunca dividida. Daí eu tive de mentir, né? Inventar uma desculpa. Pensei tanto. Eu nunca tinha pensado tanto durante toda a minha vida. Não parei de pensar um segundo sequer naquele final de semana. Me dei conta de que estava enveredando por um caminho sem volta. Sabe, começou a me dar um medo, um temor. Eu olhava para o meu marido e pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo com ele? Olhava para as coisas, para minha casa e pensava, meu marido, eu amo meu marido, será que eu estou esquecendo disso, meu Deus? Eu preciso pensar melhor. Eu não posso fazer isso. Acabei me dando conta
de que eu estava enveredando por um caminho sem volta. Tanto que me arrependi de ter tido aquela conversa com o Charles. E mais ainda, de ter trocado aqueles beijos com ele. Porque não era certo. Não era o que eu queria. Não era o que eu precisava. Por isso, em 2 dias de tormento, pensando na mesma coisa durante o tempo todo, acabei tomando. Eu preciso. Antes que seja tarde, eu preciso me livrar dessa encruzilhada. Não é certo o que eu estou fazendo. Na verdade, eu não quero fazer isso. Sabe, eu sei que eu estou confusa, mas eu sei o que eu quero. Na segunda-feira, fui à empresa de posse da minha carteira de trabalho e pedi para dar em baixa. Pedi a conta. Depois mandei uma mensagem para o Charles, contando o que tinha feito e os motivos para ter tomado aquela decisão. Na verdade, motivos que eu nem precisava explicar. Ele sabia muito bem o porquê. Tanto que tinha ideia de ele fazer isso, né? Eu queria me afastar dele. Eu precisava me afastar. Ele naturalmente, aliás eu já imaginava, não entendeu e não aceitou. Chegou a me acusar de estar brincando com ele, com os seus sentimentos. Ele não entende que eu não posso ser leviana. Sabe, ele não entende que eu estou numa situação diferente da situação dele. Ele não tem ninguém. Ele não tem o que perder. Se amanhã ou depois perceber que aquilo que ele pensava que sentia por mim não era nada daquilo, era outra coisa, tudo bem para ele. Mas e eu? Eu tenho um casamento em jogo. Eu tenho meu marido, que aliás eu amo. E por mais confusa que esteja, mesmo pensando que possa estar gostando de outro, devo a ele respeito acima de tudo. Espero que um dia o Charles entenda e que me perdoe. Que não fique com raiva de mim. Não fiz nada para magoá-lo. Fiz porque precisava. Não fiz nada para brincar com os seus sentimentos, como ele chegou a me acusar. Apenas pensei muito. Botei a mão na consciência antes que fosse tarde demais. Na verdade, apenas fiz aquilo que devia ter feito.